os índios Maranguá moravam na Mata Central, sempre distantes dos rios principais, para não serem encontrados facilmente pelos inimigos em tempo de guerra. Sem casas, viviam ao pé das grandes árvores, agrupados em buraco ou deitados em redes atadas nos galhos das árvores. Assim eram suas aldeias. Também não tinha noite. A noite ainda não era conhecida pelos homens. Somente Anhangá, o espírito, e outras entidades da floresta o conheciam e usavam-no para seu proveito. Por isso o escasseavam, matando os guardas e a presa para que ninguém além deles pudessem usá-la. Quanto os Maranguá eram obrigados a dormir no claro, exposto ao clarão de Guaraci. O sol, por isso, almejava um pouco de sua escuridão, a pintura para não poderem dormir melhor. Dessa maneira, viviam cansados e sem vontade de trabalhar. Não havia quem o ajudasse ou o incentivasse. A falta de escuridão lhe tirava o ânimo e assim ficavam preguiçosos. Certo dia, um velho Malile, desses que conhecem os segredos do mundo, conversava com os espíritos da floresta, a quem se dá nome de Sacacá. Contou-lhes que próximo ao lago de Aruã havia 2 camutes, guardados pelo demônio Bicorote. Esses camutes, além de serem pintados com grafismo de origem, eram brilhosos por fora e estavam cheios de escuridão. Ouvindo isso, os líderes do clã decidiram procurá-los. Mas nós precisamos procurar coisa misteriosa. Que continha no spot, que os antigos lhe falavam. Irão ser transformados por animais que cantam. Que animais são esses? São a coruja, a guariba, o macucaiá, o bacurau, o iaratai, o macaco zong-zong, todos os animais da noite a quem vocês ainda não conhecem. Esperançosos escolheram entre eles 6 guerreiros, que partiram logo que o velho terminou sua fala. A princípio não tinha aldeia de como chegar até lá, pois se tratava de um lago sagrado e uma de suas características era de hora em hora desaparecer de um lugar e reaparecer em outro. Dessa maneira, tornava-se muito difícil encontrá-los, mas não desanimaram. Depois de muito procurarem, finalmente encontraram o lago sagrado. À margem da qual brilhavam os 2 grandes potes, e se aproximando ouviram de lá dentro a coruja gritando, as guaribas cantando e o demônio Bicorote roncando forte enquanto dormia. E chegaram mais perto, eles me matarás. Perguntou o tenebroso um dos rapazes. Assim fizeram, enquanto se fingia de pássaro, assobiava escondido num arbusto distante, fazendo o demônio sair do seu posto. E procurá-lo, os outros corriam para junto do spot. E chegando perto, alegre com tanta maravilha, Azuaguape, o líder do grupo, pegou uma saracá e atirou contra o pote menor. Este se quebrou em cacos e no mesmo instante os 6 Maranguá puseram-se a correr, porque atrás deles viam a noite se propagando, engolindo tudo. Inclusive o demônio Bicorote, que se entender que tinha acontecido, ficou parado olhando e a escuridão enquanto ela o engolia. E antes que o lhe engolisse, também os 6 rapazes chegaram à aldeia, aproveitando a escuridão, dormiram pela primeira vez sem incômodo da luz do sol, mas só por alguns minutos, e que a noite não durou muito. Mal os rapazes se deitaram para dormir, logo a guariba se pôs a cantar. Assim o sol raiou novamente, fazendo a noite desaparecer na claridade. Contrariados, levantaram-se de suas redes, fizeram outra reunião e resolveram voltar mais uma vez para a margem do lago Aruã, em busca do pote maior, que por ser bem maior deveria ter uma noite mais longa. O pote que vocês quebraram não tinha escuridão o suficiente para 12 horas. Disse o Mali. O outro sim, dentro dele, a escuridão
bastante para todas as noites. Mas ande logo para não chegar na frente dos demônios, que com certeza já souberam o que houve e devem estar muito zangados. Então escolheram dentre os 6 Azuaguape, Popoga, Diazoape, que tão logo foram incombinados da tarefa, se puseram a caminho do lago. Por isso, não perderam tempo, pegaram um pote e colocaram mais perto da floresta, para dessa maneira espalhar melhor a escuridão. Os 3 guerreiros observaram que o pote era realmente maior e continha escuridão, não somente para uma única noite, mas para todas as noites. Por isso, Azuaguape, intensado o arco, atirou uma flecha. A flecha partiu ao pote, que se pôs a liberar uma grande escuridão. Temendo novamente por suas vidas, os 3 rapazes puseram-se a correr para que a noite não os alcançasse. Na fuga, Diazoape, a quem atualmente chamava de Iura, tropeçou num cipó tiquica e caiu de um jeito que só podia erguer o pescoço, e assim foi alcançado pela escuridão. Os companheiros tentaram salvá-lo, mas também foram alcançados por ele e transformados em animais noturnos. Azuaguape transformou-se em uma guariba, Diazoape em um Iruiatá e Popoga em uma coruja. Assim a noite apareceu para os Maranguá. Durou 12 horas, mas como havia dito o Malile, ela reapareceu e até hoje existe para os Maranguá. Os demais indígenas e não indígenas moradores de Guaquape, o planeta Terra. Até hoje, Bicorote também anda dentro dela. Como não havia mais o que guardar, ele se pôs a andar pela floresta, onde começou a praticar maldades contra a criança e tornou-se uma das entidades mais temidas da mitologia Maranguá. De cor azulada e de tamanho de um homem, o Bicorote tem um rabo curto, as mãos de tesoura, daí o porquê do seu nome. Quando ronda a aldeia, ele não sossega, enquanto não leva uma criança para prender-se e matá-la e afeiçoá-la. Quando logo Aruã, ele também ainda existe, aparece e reaparece, sempre mudando de lugar dia após dia. Ele é um lago sagrado e faz parte da mitologia indígena Maranguá.